A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens. Mais uma vez estamos aqui neste domingo para darmos prosseguimento aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estamos orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para saber se no próximo trimestre, que inicia agora em julho, algumas classes já voltarão a se reunir na igreja, no templo. O pastor está orando, está esperando a direção de Deus e vamos ver o que vai acontecer, não é? Sempre com cautela, com cuidado, todos se vacinando, mas enquanto isso estamos aqui, através desse recurso que o Senhor também nos permitiu, tendo nossas aulas EBD virtualmente, amém? Mas com o coração unidos na presença do Senhor. Que você tenha a mesma dedicação, o mesmo zelo, o mesmo tempo disponibilizado para também aprender a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus de amor e graça, Deus bendito, eu te louvo nessa manhã tão especial, Senhor. Que Tu nos concede, Senhor, estarmos, Senhor Jesus, querido, dedicando esses momentos para aprender a Tua palavra. Fala o nosso coração nessa manhã, Pai. Nos ajuda com poder e graça, Deus. Derrama sobre nós a Tua bênção e a Tua direção. Espírito Santo, nosso Mestre, nos instrua na Sua palavra e nos faça crescer, Senhor, em Ti, para que possamos ser servos melhores, ser filhos, pais, mulheres, esposos, Pai, melhores, Senhor, para que possamos testemunhar de Ti, sendo luz e sal neste mundo, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela semana que se inicia, Pai. Continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo o mal, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Fala sobre Timóteo. Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre esse homem que foi discípulo, foi aluno, do apóstolo Paulo, caminhou com ele, aprendeu com ele e se tornou também um pastor de igrejas, um homem qualificado para o ministério. E nós vamos aprender um pouco, tirar algumas lições aí com a vida de Timóteo. Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. Porque Paulo, chamava Timóteo de filho amado. Então essa é a lição de número 11 e este é o tema da nossa aula. Nós temos dois textos bíblicos hoje. Um na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. E o outro também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3 e depois do 9 ao 15. Nós vamos ler, você pode acompanhar pela sua revista, pela sua Bíblia ou também pelo texto que vai ser colocado aí no vídeo, ok? Vamos ler os textos? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então aí a gente está vendo, Paulo, o apóstolo, ele escrevendo uma carta a Timóteo, a quem ele chama de meu amado filho. Agora o texto de 2 Timóteo 2, versículos 1 a 3 e também do 9 ao 15. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna.
Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, nós iremos ler o nosso texto áureo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, uma parte do versículo 1, versículo 2, tá? Nós vamos fazer uma leitura todos juntos. Vamos pegar aí a nossa revista, a nossa Bíblia, ou olhar aqui para o vídeo e vamos ler todos juntos o nosso texto áureo de hoje, ok? 1, 2, 3. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Atos capítulo 16, versículos 1 e 2. Muito bem. Então a gente viu aí alguns textos falando sobre a vida de Timóteo. Timóteo e Paulo tinham uma ligação muito grande, então é difícil a gente falar de Timóteo e não lembrar de Paulo, porque eles tinham uma amizade muito, muito bonita, muito sólida. Paulo foi o mentor de Timóteo, digamos assim, foi o líder, foi aquela pessoa que ensinou, orientou a Timóteo. Então, eles tinham uma ligação muito profunda, tinham muito respeito, né? Muita admiração um pelo outro. Agora a gente vai dar início à nossa aula, então você pode acompanhar aí pela sua revista, tá? No Novo Testamento a gente encontra 24 menções ao nome de Timóteo, a pessoa de Timóteo. A palavra Timóteo, o nome Timóteo, ele tem origem no grego e significa aquele que honra a Deus. O pai de Timóteo era grego, embora a mãe dele fosse judia. E a primeira vez que esse filho de Eunice ele aparece na Bíblia é lá em Atos 16:1, quando Lucas escreve: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então essa é a primeira menção de Timóteo na Bíblia, tá? E a última vez que ele aparece nos registros bíblicos está em Hebreus 13:23, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, tá? Então Timóteo ele pertencia à segunda geração de obreiros. A primeira geração foram os primeiros apóstolos, Pedro, né, Tomé e tal, Paulo. Esses foram a primeira geração. Dali eles já foram gerando frutos. Então Timóteo já pertence à segunda geração, né, aos filhos da fé, na fé desses homens, desses primeiros apóstolos, tá? E a gente vai ver na história de Timóteo que ele se manteve firme, íntegro à causa do mestre, né? Prestou inúmeros serviços e prestimosos serviços ao reino de Deus. Ele foi um dos maiores colaboradores do ministério do apóstolo Paulo. E a gente deve analisar bem esse legado, principalmente aqueles que desejam ser usados por Deus e exercer o ministério. Devemos aprender muito com Timóteo, porque ele tem muito a nos ensinar. No tópico 1, a gente vai falar de Timóteo, o homem. Provavelmente, Timóteo se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, aquela em que Paulo foi junto com Barnabé, tá lá em Atos 13, também segunda carta de Timóteo 1:5 a gente vê isso. Aí, considerando esse pensamento, a gente vai ver que desde da última vez que Paulo tinha passado por aquela região, já haviam se passado 6 anos.
Então era um tempo que Timóteo já alcançou uma certa maturidade espiritual. Ele não era um neófito, ele não era um novo convertido, tá? Ele já tinha alcançado uma certa maturidade espiritual. E a gente precisa entender também que ele era filho de uma mãe judia. Então ele já tinha uma herança, né, acerca da pessoa de Deus, vinda da sua mãe e também da sua avó Lloyd, como eu li aqui no texto aqui de Atos 16, versículo 1, ok? Elas eram judias, elas eram piedosas e orientaram com certeza o filho e o neto nas leis mosaicas, na palavra de Deus, não é? Mas quando receberam a Cristo Jesus, já começaram a seguir a doutrina cristã. Então, a herança de fé é uma coisa assim, muito interessante. Eu fiquei lendo isso e fiquei imaginando, não é? Ele diz aqui, o comentarista, é uma herança de fé, de Lloyd para Eunice, de Eunice para Timóteo e de Timóteo para o mundo, porque todo mundo conhece aqui o legado de Timóteo através das Escrituras. E aí eu fiquei pensando, nós não sabemos o que os nossos filhos serão no futuro, né? Não sabemos o que eles serão, qual o destino deles. Mas o que nós semeamos na vida deles hoje pode influenciar o mundo de amanhã. Olha que coisa linda. O seu filho pode ser usado para mudar o mundo, para tocar gerações, para fazer coisas grandiosas que fiquem marcadas na vida de milhares de pessoas. Você não sabe. Então, o que você semeia hoje na vida dos seus filhos é importantíssimo, porque você não sabe onde ele será usado no futuro. Aquelas mulheres talvez nunca imaginassem que Timóteo ia ser lembrado por milhares e milhares de anos, né? Muitos anos depois, que Timóteo deixaria um legado para a humanidade. Elas não sabiam disso, mas elas semearam na vida de Timóteo. E aí o resultado, né, da colheita. Achei isso muito, muito lindo e queria compartilhar com vocês. A Bíblia não menciona o nome do pai de Timóteo, mas diz apenas que ele era grego, como eu li aqui. A mãe dele chamava-se Eunice, aquela que tem a vitória, é o significado. E a avó dele chamava-se Lloyd, que significa livre, virtuosa ou encantadora. E a gente acredita que essas servas aí de Deus, elas também aceitaram o evangelho na primeira viagem missionária de Paulo. De onde Timóteo era? Algumas pessoas dizem que era de Listra, outros dizem que era de Derbe, por causa desse versículo, não é? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Então, acho que ele era de uma dessas duas cidades, que eram vizinhas. Então, não se sabe certo de que cidade ele era. Alguns comentaristas dizem que Timóteo era um rapaz tímido, que tinha muitas enfermidades, especificamente uma doença no estômago. A Bíblia relata, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, 23, Paulo fazendo recomendações a ele acerca da água, né? Por causa do estômago dele, que era sensível, que tinha algum probleminha no estômago. Okay? Então a gente vê isso na Bíblia e daí presume-se que ele tinha uma fragilidade, uma saúde um pouco frágil. Timóteo, ele foi criado segundo duas culturas distintas, a grega e a judaica. Então, segundo a lei judaica, o menino, o varão, o homem, ele tinha que ser circuncidado no 8º dia de nascido. Era a marca que Deus deixou para o povo de Abraão. Foi o concerto que Deus fez com Abraão. Todo macho será circuncidado. Mas Timóteo não foi circuncidado, porque o pai dele era grego. E segundo a lei grega, o pai era o senhor da sua casa. Então ele não foi circuncidado, né? A circuncisão é cortar a pele, né, do prepúcio, do pênis. Mais ou menos como se fosse a operação de fimose hoje, tá? E isso era feito às vezes sem anestesia, de uma forma manual, arcaica. Então assim,
era feito no 8º dia do menino, tá bom? Mas Timóteo estava pregando junto com Paulo e Silas. Timóteo aqui já era adulto, tá? Já era adulto, estava lá pregando, levando a palavra junto com Paulo e Silas. Já na segunda viagem missionária, ele estava com ele. Então ali, eles resolveram, nessa ocasião, circuncidar Timóteo. Por quê? Para evitar um choque desnecessário, porque eles estavam pregando para muitos judeus. O Concílio de Jerusalém, os primeiros pais da igreja se reuniram e entenderam que isso era importante, porque a lei de Moisés dizia isso, e eles não queriam ir contra a lei mosaica. A igreja estava começando, estava assim, muito tenra, muito nova, muito presa a esses ritos, não é? A comunidade judaica, os judeus, eles consideravam um escândalo o fato de um homem judeu não ser circuncidado. Eles achavam isso assim uma aberração. Em Atos 15, a gente vai ver isso, ó. Versículo 4 de Atos 15. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então havia no meio deles, dos anciãos, dos líderes da igreja, essa imposição para que eles fossem circuncidados. Eles estavam presos aí nos rudimentos da lei mosaica. Então Paulo concordou, até porque Timóteo foi criado no ensinamento da lei judaica. Ele não foi circuncidado porque o pai dele era grego. Mas se o pai dele não fosse grego, se fosse pela mãe dele, ele teria sido circuncidado. Então Paulo concordou com a circuncisão de Timóteo. O mesmo não aconteceu com Tito, né? Paulo se opôs à circuncisão de Tito. Você vai ver lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e 3. Porque Tito era grego e não havia sido educado dentro dos costumes judaicos, assim como Timóteo. Então, assim, ele entendeu que a lei da circuncisão não se aplicava a Tito, tá? Então, o caso de Timóteo foi um caso específico, porque Timóteo era judeu por parte de mãe. Muito bem, agora nós iremos para o tópico 2, onde a gente vai ver um pouquinho da trajetória de Timóteo como companheiro de Paulo. Timóteo aparece aí pela primeira vez aí nas histórias, nos relatos da Bíblia, depois que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. A gente já estudou isso lá atrás. Bem, aqui nessa segunda jornada missionária deles, né, Paulo tinha escolhido Silas como seu companheiro. E aí quando ele chegou em Listra, onde morava Timóteo, ele, logo no comecinho da viagem, ele quis também levar Timóteo com ele. E aí Timóteo começa a sua caminhada aí missionária juntamente com Paulo. A gente vai ver algumas atuações aí de Timóteo, demonstrando a ele ser um leal companheiro aí de Paulo, tá? Timóteo, ele participou dessa segunda viagem missionária num período em que o evangelho, ele cruzou a barreira oriental, indo para outros, né, alcançando outros continentes, as civilizações aí do Ocidente. Aí Lucas, ele conta como é que foi mais ou menos o comecinho dessa jornada em Atos 16, onde eu estava lendo aí para vocês. Vocês podem ler o capítulo todo, que vocês vão ver como é que foi essa viagem, né, as aventuras aí dessa primeira viagem missionária. Bem, Paulo teve uma visão de um homem que dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma visão muito conhecida, está nesse capítulo 16. E aí ele entendeu que deveria ir para o outro lado. E aí eles partiram de Troade, que é uma parte da atual Turquia hoje, e viajaram para a Macedônia, que é hoje a Grécia de hoje, tá? E aí fundaram igrejas em Filipos, em Tessalônica e em Bereia. Atos 16, você vai ver toda essa história.
Bem, Timóteo, ele ajudou Paulo e Silas na evangelização de Filipos e também de Tessalônica. E ele parece, pelo relato bíblico, parece que ele permaneceu em Tessalônica e depois se juntou novamente a eles em Bereia, lá em Atos 17. Vocês vão se confirmar isso que eu estou falando. De Atenas, Paulo viajou para Corinto. E aí ele usou Timóteo como meio de contato entre ele e os coríntios. Ele se referia a Timóteo como meu filho amado e fiel no Senhor. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 17, também no capítulo 16, versículo 10. Meu filho amado e fiel no Senhor. Foi assim que ele se referiu a Timóteo aí na sua carta aos Coríntios. Depois a gente vai ver a trajetória deles em Éfeso. Lucas, ele não registra a viagem de Timóteo entre Atos 18 até Atos 19. Atos 16 e 17 a gente vai ver Timóteo viajando aqui com Paulo. Atos 18 e 19, Lucas não registra nenhuma viagem missionária de Timóteo. Aqui nessa passagem aqui, de 19, 1 a 22, 1 e 22, a gente vai ver aqui Timóteo reaparecendo em Éfeso, na Ásia. E aqui nessa passagem, Paulo comissiona Timóteo, juntamente com Erasto, para que preparem as igrejas da Macedônia para a sua chegada. Paulo ia até lá, então Paulo fala com ele para eles prepararem as igrejas. Então, provavelmente, Timóteo tenha ficado aqui trabalhando nessa igreja, não é? Com os membros, né, que estavam chegando, os novos crentes dessa igreja. Timóteo é citado pela última vez no livro de Atos, naquele episódio em que ele e outros homens, 6 homens, esperam por Paulo em Troade. Está lá em Atos capítulo 20, do 2 ao 5. Então, aí a gente tem um pouquinho o relato da trajetória de Timóteo. A partir do capítulo 20 de Atos, Timóteo não aparece mais, como eu acabei de falar. Mas a gente entende, pela análise que a gente faz das escrituras, que mais lá na frente, Timóteo vem ajudar e consolar Paulo em Roma, durante a primeira prisão de Paulo. Por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Inclusive, Timóteo teria participado das cartas que foram escritas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Vamos pegar aqui uma carta, por exemplo, aos Colossenses. Logo no comecinho da carta, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É como se os dois tivessem escrito a carta. Ou Timóteo era um secretário que redigia as comunicações, as cartas, né, que Paulo escrevia. Ou então ele teria sido coautor. Uma parte foi Paulo que escreveu, outra parte seria Timóteo que teria escrito. Então, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele teve uma participação, de alguma forma ele teve uma participação nas cartas que foram escritas aos Colossenses, aos Filipenses também, e também a Filemon. Então, você pode ler no comecinho dessas cartas, referência a Timóteo, como eu li aqui na referência aos Colossenses. Então, provavelmente, Timóteo, ele visitou a igreja de Filipos para oferecer um encorajamento, enquanto Paulo estava preso em Roma, porque Paulo, como um líder, ele está preso, a igreja acaba vindo um abatimento. A gente vê que quando a igreja passa algum tipo de alguma situação adversa, pode acontecer isso, né? Um abatimento entre muitos crentes. Então, Timóteo foi lá para dar um apoio, para dar uma força ali para a igreja, tá? Alguns estudiosos da Bíblia, eles supõem que devido ao temperamento de Paulo, a gente sabe que Paulo era aquele cara que falava o que tinha que falar, ele
vambora fazer, vambora, não tenho a minha vida por preciosa e tal, se morrer com Cristo é lucro. A fala dele era assim, ele era impetuoso, Deus usou as qualidades que Paulo já tinha antes de se converter em favor do reino de Deus, né? A gente vê que a gente recebe Jesus, mas a gente não muda, né? Assim, algumas coisas de nós, características personalíssimas de cada um. Aquela pessoa que fala baixinho, fala devagar, ela não vai mudar porque aceitou Jesus. Aquela pessoa que fala alto, mais estrondoso, ela vai ter essa característica, né? Aquela pessoa mais retraída, mais devagar, faz tudo devagarinho, organizadinho, vai continuar assim. Aquela pessoa que faz tudo acelerado, tudo vai continuar assim. O que Deus muda são, assim, falhas do nosso caráter, não é? O Espírito Santo vai nos moldando. Mas as características de cada um, elas permanecem e elas são usadas a favor do reino de Deus. Deus nos usa como nós somos em favor do reino de Deus, né? Por isso nós vemos aí a multiforme graça de Deus. O que é multiforme? Diferentes formas. A graça de Deus, ela tem diferentes formas para diferentes pessoas. Não é? Que coisa linda! A multiforme graça de Deus. E aí alguns estudiosos dizem, né, que lidar com Paulo todo dia não era uma tarefa muito fácil. Todo dia, não é? Ele era zeloso ao extremo, deveria querer fazer as coisas muito certo e tal, exigente ao extremo. Então não é fácil você lidar todo dia com uma pessoa assim. Lá uma vez ou outra você vai e tal, beleza. Mas todo dia não era uma tarefa fácil. Mas Timóteo, ele superou todas essas barreiras. As barreiras que eventualmente poderiam se interpor entre eles, né? A gente vai ver que Paulo faz comentários e elogios, né, a Timóteo de uma forma assim excelente, não é? Paulo abre o seu coração e fala o que ele pensa a respeito de Timóteo. E aí a gente aprendi aqui nesse pedaço aqui que como discípulos, como alunos, né, liderados, nós devemos ver além das características pessoais do líder, do nosso mentor, daquele que nos ajuda, que nos conduz, não é? Nós devemos ver além. Às vezes a gente se pega só num detalhe da pessoa, o tipo que a pessoa é, e a gente deixa de experimentar o melhor, não é? E os líderes, graças a Deus, que Deus dá aos líderes também, companheiros de ministério, alunos, discípulos que estão dispostos a ajudá-lo. A gente vê Jeremias, né? Gosto muito de falar de Jeremias, inclusive eu citei esse texto no nosso livro A Procura de Servos. Jeremias era pesado. Vê a palavra de Jeremias, dá uma lida. Jeremias, descia lenha no povo. Jeremias falava o que tinha que falar escrachado, não tinha preocupação se era quem era da ralé, se era da realeza. Ele falava o que tinha que falar, aquela palavra dura. Devia ser um homem um pouco intragável, não é? Aquela coisa, chegou Jeremias, já vem ele com palavra ruim, já vem ele com, né? Então Jeremias era assim, tinha essa característica. Então assim, talvez a gente nem, deixa Jeremias para lá. Mas quando Jeremias estava literalmente no buraco, apareceu um Ebed-Meleque que foi lá ajudar o profeta, o homem de Deus. E esse homem foi honrado pelo seu gesto, pela sua atitude. Alguém que entendia que por trás daquela pessoa, às vezes rude e autêntica demais e pesado de boca, havia um servo de Deus, havia um homem de Deus, havia alguém que recebera a unção do Espírito Santo, havia alguém que falava não por ele, mas falava movido pelo Espírito do Senhor, havia alguém que tinha intimidade com Deus e alguém que tinha algo para lhe dar.
Porque existem coisas, queridos, que são muito maiores do que os nossos relacionamentos nessa terra. Eu posso ter uma amizade com uma de vocês, uma amizade muito profunda, uma aliança muito bonita, né? Gostar e tal, uma amizade legal, bacana, conviver a vida toda aqui. Mas um dia isso vai acabar. Agora, aquilo que eu recebo de algum de vocês, aquele legado espiritual que eu consigo extrair de vocês e me fazer crescer diante do Senhor, esse legado eu vou levar para a eternidade. Porque isso vai me levar para o céu e vai me fazer ganhar galardões, não é? Porque eu vou trabalhar para o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que compreensão. Então, se tem alguém que às vezes não combina muito com a gente, não é? Às vezes a gente não tem algumas coisas que você, aquele irmão vai pregar, aquela irmã vai pregar. Sente-se, ouça, examina tudo e retém o que é bom. Aquilo que é bom você retém, não é? Examina tudo, recebe, pega aquilo que tem de bom. Não importa se o professor da EBD é meio estranho, a professora é meio assim. O que tem de bom para você, pega o que é bom. Não é? Esteja ao lado daquele que está te dando alguma coisa, está se preocupando com a sua vida espiritual. Está orando por você, está intercedendo por você. Não se apegue às características humanas que a pessoa tem, que é A, B ou C, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Alguns de vocês podem, a pastora Eliane é muito legal, eu gosto dela, ela é gente boa. Mas eu tenho certeza que alguns não gostam do meu jeito. Entendeu? Alguns não vão concordar comigo. Alguns vão achar que eu deveria ser de outra maneira. Tenho certeza disso, isso é natural. A gente não consegue agradar a todos, não é? Mas se o meu irmão, a minha irmã, a despeito das suas qualidades naturais, tem algo para me oferecer, eu não posso deixar de receber. Se ele tem algo de Deus para me dar, eu não posso deixar de receber. Eu não posso deixar de ser abençoada, não é? E Timóteo entendeu isso. Ele entendeu isso. Então, o temperamento de Paulo, ele não era maior que a paixão de Paulo pelas almas, por Cristo. Então, independente daquele jeito dele, daquele temperamento, Paulo, ele era apaixonado por Jesus, ele era apaixonado pelo reino, pelas vidas. E ele levou a sério isso. Então isso, para quem estava ali do lado dele, poxa, isso era uma preciosidade. Então o que é aguentar esse temperamento para aprender tanto do reino de Deus com esse homem? Eu vou ficar ao lado dele. E foi o que Timóteo fez. Timóteo, ele não é apenas um exemplo para a juventude, que falam que Timóteo era jovem. Timóteo era jovem, começou jovem, mas depois ele envelheceu. Então, Timóteo, ele não é apenas um exemplo para a juventude, não, é um exemplo para todos nós, tá? Todos nós. Então, nós devemos aprender com isso, não fica olhando para as características da pessoa, não é? Um bom amigo, eu até escrevi essa frase aí, vou colocar para vocês, né? Um bom amigo está sempre ao seu lado, apesar de, não é? E não por causa de. Porque ele é bonzinho, porque ela é simpática, porque ele me dá presentes, porque ela me manda mensagens, porque ela sorri, porque ele é trabalhador. Não por causa do que as pessoas têm de bom, não é? Nós não devemos estar ao lado dos nossos amigos só por causa das qualidades deles, mas nós devemos estar ao lado deles apesar do seu temperamento, né, fleumático, melancólico, sanguíneo, seja lá qual for, não é? Apesar de, eu estou ao lado do meu amigo. Apesar dele não ter dias tão bons, apesar dele não ter atitudes tão boas, mas eu permaneço ao lado dele. Isso é muito bom, não é? A gente compartilhar isso. Paulo não era um bajulador.
Não era. A gente vê que ele não era de ficar puxando o saco de ninguém, bajulando ninguém, mas ele não foi pobre, né, nos seus elogios, nas suas manifestações a respeito de Timóteo. O que a gente percebe daí é que ele tinha realmente um intenso apego a Timóteo. Paulo precisava ter ao seu lado verdadeiros cooperadores, né, leais. Isso é muito difícil. A gente vê que até hoje isso é muito difícil. Um líder ter ao seu lado um companheiro, não é? Pessoas que sejam leais, verdadeiras, sinceras, amigos, independentes de concordarem ou não com algumas coisas, mas estão ali ao seu lado. A gente não precisa só de um líder, né? De um pastor, de um líder que tenha essas qualidades. Às vezes a gente cobra muito do líder, do pastor. Que meu pastor não é assim, minha pastora não é assim, meu líder não é assim, minha líder não é assim, queria que fosse assim, tá? Mas e nós? Como nós somos com esse líder? Como é que nós somos com essa líder? Qual é a nossa postura, não é? Então nós temos que pensar isso também. É um comprometimento mútuo entre o líder e o liderado. E Paulo viu em Timóteo essas qualidades. E aí a gente vai ver as palavras do apóstolo Paulo, né? Na carta aos Filipenses, ele chama Timóteo de servo de Jesus Cristo. Ele vê em Timóteo as qualidades de um servo, tá logo no comecinho, Filipenses 1:1. Na carta aos Coríntios, ele diz, meu filho amado e fiel, tá lá em 1 Coríntios 4:17. Ele reconhece em Timóteo as qualidades de um filho, as qualidades de uma fidelidade, não é? Sem par. Na carta aos Colossenses, ele chama Timóteo de irmão, quer dizer, aquele que está ao lado, aquele que compartilha das mesmas promessas, né? Irmão, companheiro. Na carta aos Romanos, ele chama Timóteo de cooperador, tá lá em Romanos 16:21. Aquele que coopera, aquele que ajuda, aquele que não mede esforços para estar fazendo algo para te ajudar na caminhada, cooperador. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo chama ele de ministro de Deus, olha só. Primeira carta aos Tessalonicenses 3:2, então ali ele já reconhece o ministério de Timóteo, não é? É como ministro de Deus, como aquela pessoa que está ali para fazer o serviço do reino de Deus. Então, assim, a gente não sabe o período exato que Timóteo viajou com Paulo para Éfeso, como eu falei, né? Depois que ele foi liberto lá de Roma. Mas ele permaneceu ali para confrontar os falsos mestres que estavam ali se infiltrando na igreja, enquanto Paulo foi para Macedônia. A gente vai ver isso na primeira carta de Timóteo 1, de 1-3. E ali na Macedônia foi que Paulo escreveu a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita quando ele estava na Macedônia. Ok? Agora, no tópico 3, a gente vai ver aqui a primeira missão de Timóteo, né? A primeira missão solo. Timóteo, ele acompanhou Paulo durante anos, ajudando ele no contato com várias igrejas. Então, Paulo não tinha ensinado a ele somente os princípios básicos da fé, mas também foi um modelo de liderança. É claro que ninguém quer que você seja assim, imitador, fazer tudo que o outro faz sem pensar, como se fosse um robozinho. Não há nada disso, tá? Tem gente que às vezes aí vê tanto vídeo de internet, tanto começa até a pregar e falar do jeito que os caras lá fazem lá no vídeo, não é? Imitando. Não é isso. Cada um tem o seu estilo próprio. Cada um vai ter a sua maneira de liderar. Só que aprender com esses que vieram antes de nós, extrair deles as coisas positivas, é muito bom, que nos faz errar menos, não é? Errar menos. Como acho que eu disse semana passada, não sei se eu disse, mas vou repetir agora, né? Que a Renatinha soltou aqui em casa essa frase, eu achei muito interessante. Aprender com seus próprios erros é um ato de inteligência. Mas aprender com os erros dos outros é um ato de sabedoria. Porque você não precisa cometer os erros que o outro cometeu. Você aprende, opa, fulano quebrou a cara naquilo ali, eu não vou fazer isso não. Quem sou eu? Vou fazer nada
para eu sofrer a mesma coisa? Sábio. Atitude de sábio. E a mesma coisa é aquele que tem um bom líder, né? Aprende o modelo de liderança. Aquilo que o líder fez que deu errado, opa, eu aprendi a não fazer isso. Não vou fazer isso porque não deu certo. Opa, aquilo é bom, que é bom, vamos, né? Vamos continuar naquele caminho, naquilo que é bom. Porque se é bom e Deus está abençoando, por que eu vou abandonar só porque foi o outro líder que fez? Não, vamos alargar as fronteiras. A partir dali crescer mais ainda, ter novos horizontes, mas sem esquecer aquele modelo de liderança no qual nós fomos ensinados. E aí nesse aqui novo momento aí de Paulo na Macedônia e Timóteo lá em Éfeso, Paulo pretendia o quê? Através das suas cartas, fornecer instruções para Timóteo sobre como conduzir a igreja naquela localidade. Timóteo não era um ancião, ainda era um homem jovem nessa época, tá? E aí, com base nisso aí, alguns estudantes da Bíblia, alguns estudiosos, eles acreditam que Timóteo se tornou o principal líder daquela igreja e finalmente seu pastor. Você vai ler as cartas de Paulo a Timóteo e você vai ver Paulo se referindo a ele como pastor daquela igreja. Éfeso era uma igreja, uma cidade muito importante lá da Ásia Menor. Era um centro de adoração a Artemis, a deusa Diana, tá? Lá em Atos 19, 28 você confere isso. Ela era a deusa da guerra e da fertilidade, eles adoravam essa deusa. Era um ponto estratégico, porque havia muito comércio ali naquele local, porque tinha um grande porto, então os navios entravam e saíam. E aí o apóstolo Paulo ficou ali quase 3 anos para estabelecer uma igreja ali em Éfeso e nas cidades ali circunvizinhas. E agora Timóteo assumia a liderança aí dessa igreja. A gente sabe que é muito difícil para um professor deixar seus alunos irem sozinhos, né? Parece que o professor quer ter todo mundo ali, igual a mãe, né? Quer ter todo mundo ali pertinho e ver eles indo assim, dá uma... E a gente até percebe que Paulo tinha essa inquietação na primeira carta que ele fez a Timóteo, as várias recomendações, né? Que ele faz a Timóteo. Aquela preocupação, olha, cuida disso, cuida daquilo, aquele monte de recomendação, não é? Aquele cuidado. Timóteo já tinha aprendido os princípios básicos do evangelho, mas agora ele tinha que aprender a liderar. E Paulo sabia que era uma tarefa difícil. Então Paulo estava com aquela preocupação, né, de pai, né, de que Timóteo não sofresse as agruras do ministério. Então Paulo oferece para ele palavras de grande sabedoria e perspectiva de quem tinha uma experiência assim grande, não é? Em anos de ministério. Então você pode ler isso na capítulo 4 da primeira carta de Paulo aí a Timóteo. Aí devido a essa inexperiência e maturidade pela própria juventude de Timóteo, a gente pode achar que, será que ele não tinha condições, não é? Não, nada disso. Paulo desenvolveu a coragem de seu filho na fé, botou responsabilidade nos ombros dele, responsabilidade cada vez maiores, é assim que o líder faz, né? Quando vai passando o bastão, não é? Ele prepara seu líder, prepara aquele que vai conduzir o rebanho, ele vai preparando, vai dando responsabilidade, vai vendo se ele é capaz de lidar com aquelas adversidades, vai compartilhando problemas, vai dando realmente mais trabalho e vai vendo a reação, como essa pessoa consegue se conduzir diante dessas situações. E aí, Timóteo, entre outras atividades, acabou sendo representante legítimo lá em Tessalônica e em Corinto. Então, quando Paulo decidiu deixar Timóteo em Éfeso, isso foi um passo muito importante para os dois, porque Paulo, as igrejas estavam crescendo, ele não tinha que estar como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tinha. E precisava de um homem de confiança que também cuidasse daqueles que vieram para Cristo. Então, quando Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo, o objetivo principal dele foi oferecer instruções a respeito da vida cristã.
Você vai ver que a carta é uma carta bem pessoal, bem afetiva de Paulo para Timóteo. Você leia essas duas cartas, entendeu? Todos vocês leiam as duas cartas de Paulo a Timóteo. Vocês vão perceber o amor, né, o profundo amor que o apóstolo tinha pelo seu seguidor, pelo seu aluno, pelo seu filho, pelo seu amigo, tá? Algumas fontes históricas, elas dizem que João, ele se encontrou com Timóteo, que João estaria em Éfeso, na província da Ásia, ele ministrando por volta do ano 70 a 100 depois de Cristo. Não há nenhum registro bíblico que fale que eles estiveram ao mesmo tempo em Éfeso, Timóteo e João. Mas alguns entendem que João, depois que saiu de Patmos, retornou para Éfeso e aí se tornou um aliado ali de Timóteo na condução daquela igreja, o que alguns escritores dizem, tá? No tópico 4, a gente vai ver os últimos dias aí de Timóteo, para a gente fechar a nossa aula de hoje. A carta aos Hebreus informa que Timóteo estivera preso por algum tempo e que fora solto. Vamos ler esse texto, Hebreus 13, versículo 23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Tá? Então, o escritor aqui aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, certo? Ele fala isso, dá essa informação de que Timóteo, ele já estava solto. Isso significa que ele havia sido preso, tá? Agora, a gente não tem informações muito precisas acerca dessa carta aos Hebreus. O próprio autor é desconhecido. Então, a gente não pode falar com exatidão onde foi que ele foi preso, que época foi, tá? Essas informações nos faltam. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa expressão aí, que já está solto, né? Não se refere necessariamente a uma prisão mesmo, uma prisão, não é? Que ele poderia ser libertado de alguma situação que estava impedindo ele, prendendo ele de caminhar de um lugar para o outro. Mas outros textos da Bíblia que falam de prisão, prisão mesmo, né? Prisão, como Lucas 22, 68, Atos 3, 13 e Atos 4, 21, que falam de prisioneiros, eles usam a mesma composição escrita, a mesma estrutura gramatical para se referir a isso, a mesma estrutura que foi usada aqui na carta aos Hebreus. Então é bem provável que aqui, no caso dessa passagem de Hebreus, realmente Timóteo havia sido preso, numa prisão mesmo, tá? Por um tempo. Depois disso, o texto bíblico não informa para onde Timóteo foi, nem como ele morreu. Essa aqui é a última referência a Timóteo nas Escrituras, Hebreus 13, 23. Mas a tradição da igreja diz que ele ficou em Éfeso e morreu como mártir lá na cidade de Éfeso, que é a tradição, os pais da igreja dizem, tá? Então aqui, concluindo, né, a gente termina o estudo de hoje, nos lembrando aí do capítulo 4 da carta de Paulo ao Timóteo, no qual ele demonstra sua afeição ao filho amado. E ele colocou uma coisa muito linda aqui no final da revista, muito linda mesmo, não é? Lá de uma prisão solitária em Roma, já idoso, já perto da sua morte, percebendo que já ia partir dessa vida, né? Acreditando que esse ia ser o último contato com o seu filho Timóteo, ele escreve: procura vir ter comigo depressa. Segunda carta de Timóteo 4:9. Venha rápido, eu estou te esperando, venha rápido, Timóteo, eu quero te ver, não é? Paulo escreve. E essa mensagem, ela é uma marca imperecível dos grandes obreiros. Olha que coisa linda. Timóteo foi um grande obreiro, um ajudador, e Deus lhe deu um grande ministério. E essa marca de um excelente obreiro, não é? Todos nós deveríamos cultivar. Olha a marca de um grande obreiro. Eles são úteis até o último dia. Eles são desejados até a última hora e são dignos de receber a última carta. Porque a última carta de Paulo foi escrita a Timóteo. Que coisa linda, não é?
Que coisa linda. A gente quer estar perto de um bom obreiro, de um bom trabalhador, de um bom companheiro, até o último dia da nossa vida. Até o último dia. A gente deseja estar com eles, né? Ao nosso lado, até a última hora. Então, graças a Deus pela vida de Timóteo, um verdadeiro herói do Novo Testamento, e por tudo que ele nos ensinou através da sua vida, como legado. Nessa manhã estamos aqui aprendendo com ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Deus de amor e graça, muito obrigada, Senhor, por essa palavra desta manhã, Senhor. Pai, nos faça crescer, Senhor, entendimento, sabedoria e graça, assim como Timóteo, Pai. Que possamos aprender com nossos líderes, Senhor, com aqueles que vieram antes de nós, Pai. Senhor, que possamos, Senhor Jesus querido, passar por cima das diferenças, das adversidades, Pai, para crescermos uns com os outros, Pai, em prol do Teu reino, Deus. Nos ensina, Senhor, a sermos bons obreiros, Pai, como Timóteo foi. Deus, abençoe a vida de cada aluno da EBD nessa manhã, de cada professor, e nos dê um dia próspero e feliz. Em nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém. Vamos falar do nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe.